O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: o reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar, e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos e lançarão os maus na fornalha de fogo, e aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? Eles responderam: sim. Então Jesus acrescentou: assim, pois, todo mestre da lei que se torna discípulo no reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Quando Jesus terminou de contar essas parábolas, partiu dali. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando a quinta-feira da 17ª semana do tempo comum. E o evangelho que nos é proposto nos apresenta uma imagem, uma parábola que fala a respeito do fim dos tempos. Isto é, Jesus diz que o reino dos céus é como uma rede lançada ao mar e que pega peixes bons e peixes maus, pega todo tipo de peixe, e que o pescador depois ele vai separar os peixes bons dos peixes maus. Assim, aí vem aqui a imagem do fim dos tempos, assim acontecerá no fim dos tempos. Versículo 49, assim acontecerá no fim dos tempos, os anjos virão separar os homens maus dos que são justos e lançarão os maus na fornalha de fogo. Pois bem, então aqui, meus irmãos, nessa imagem da rede, que é uma imagem da igreja, né? Lembra Pedro, pescador, que recolheu vários peixes, era sinal da igreja que recolhia, que pescava do mundo muitos. Então aqui é um sinal da igreja, a igreja que pesca vários peixes. Mas o interessante é que depois de pescados, existem peixes bons e peixes maus. Isto é, foram pescados, entraram na rede da igreja, começaram a fazer parte da igreja, e mesmo assim, uns eram maus e outros eram bons. Se vocês pegarem, nós estamos aqui no capítulo 13 de São Mateus. Se vocês pegarem a parábola que nós já ouvimos por esses dias, a parábola do joio e do trigo, vocês vão ver que existe uma ideia semelhante. Existe o joio e o trigo que no fim dos tempos será separado. O joio será queimado, o trigo será recolhido. Mas é diferente, porque aqui nós estamos falando dos que são de Deus e dos que são do mundo. O campo é o mundo, no qual a semente é lançada. Jesus, ele mesmo vai dizer, quando explica a parábola aqui no capítulo 13, a partir do versículo 36. Ele diz: o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno. Então aqui está fácil. Existem aqueles que são de Deus, o trigo. Existem aqueles que são do maligno, o joio. Então, e o campo no qual a semente é plantada é o mundo. Então no mundo
existem os filhos de Deus e existem os filhos do maligno. Ok, mas nesta parábola de hoje, o ensinamento é diferente. A rede é o sinal da igreja. Então, dentro da igreja, não mais no mundo, dentro da igreja, existem os peixes bons e os peixes maus. E diz aqui então, meus irmãos, que os peixes bons serão colocados no cesto. É uma imagem do céu. Serão posse de Deus. E os peixes maus serão jogados fora para que, como Jesus vai explicar, para que sejam queimados na fornalha. Versículo 50. Serão jogados na fornalha de fogo e aí haverá choro e ranger de dentes. Meus irmãos, quando nós ouvimos essa parábola, nós precisamos, com toda a verdade, levar a sério e aplicá-la a nós. Estamos todos aqui, acho que somos todos batizados. E dentre os que estão ouvindo essa homilia e os que vão ouvir, a grande maioria, a grandíssima maioria é de batizados. Se não até mesmo, dos que vão ouvir, de católicos. Mas, meus irmãos, o Senhor está dizendo que Ele depois, de dentro da rede, Ele separará os peixes bons dos peixes maus. Isto é, existe a possibilidade, e não é simplesmente uma possibilidade teórica, mas uma possibilidade bem real, de haver aqui, nessa igreja, na qual estou celebrando, existe a possibilidade de haver peixes bons e maus. E por peixes maus, eu estou me referindo àqueles peixes que serão lançados na fornalha de fogo, onde haverá choro e ranger de dentes. Entende, meus santos? Nós precisamos ouvir. E isso, quando eu falo para vocês, eu estou falando para mim também. Então existe esta possibilidade real. Quando Jesus termina de contar essa parábola, versículo 51, Jesus pergunta: compreendeste tudo isto? Isto é, compreendeste, estás levando a sério que existe a possibilidade real de peixes que caíram na rede, que peixes que foram alcançados pela rede, que pessoas que entraram na igreja, que pessoas que foram alcançados pela igreja, de pessoas que foram batizadas e que chegaram à fé da igreja, que possam até mesmo ter uma fé razoável, mas não um coração bom, uma alma boa, né? Não apenas uma fé clara na cabeça, mas uma vivência, um testemunho claro, reto, verdadeiro. Uma pessoa, que existe a possibilidade de uma pessoa que caiu na rede, que entrou na igreja, dela se perder por toda a eternidade. Meus irmãos, nós precisamos levar a sério isso, porque é um veneno, é um vírus terrível para a nossa vida espiritual, esta tentação de não levar a sério a possibilidade do inferno. Imagine se vocês pegarem as Sagradas Escrituras, o Novo Testamento, e se derem ao trabalho de pesquisar quantas vezes Jesus fala a respeito do céu e quantas vezes Jesus fala a respeito do inferno. Jesus fala muito mais a respeito do inferno do que a respeito do céu. Está lá. Você não precisa acreditar em mim. Faça a pesquisa e você verá. Por quê? Porque Deus é amor e Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos se salvem, que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Então,
o inferno é uma possibilidade real, que nós precisamos levar a sério. Nós somos livres, e é a única condição que nós temos de amar a Deus, porque somos livres, mas também é a possibilidade, porque somos livres, de usar mal a nossa liberdade e perdermos Deus por toda a eternidade. Compreendes isso? Compreendes esta palavra? Isto é, de que a nossa vida neste mundo está sempre em risco. Então, é por isso que é uma tentação, um vírus, um veneno terrível, essa ideia, essa falsa doutrina de negar a existência do inferno. E aí você diz assim: não, imagine se Deus vai condenar aquela pessoa para o inferno. Deus é bom, isto é, Deus é bonzinho, vai todo mundo para o céu. Deus não vai condenar aquela pessoa. E aí você, pouco a pouco, aquilo que você aplicava para o outro, como uma pseudo misericórdia, como uma falsa misericórdia, você começa a aplicar para si. Isto é, se Deus é bonzinho e não vai condená-lo, Deus é também bonzinho, Deus não vai me condenar, então eu vou pecar. É claro que a pessoa, ela não diz dessa maneira, mas ela começa a viver irresponsavelmente. Por quê? Porque ela está pressupondo temerariamente de que no final todos nós nos encontraremos no céu. E aí eu não levo a sério de verdade as minhas atitudes aqui na terra. Eu me esqueço culposamente de que as minhas atitudes aqui na terra, elas têm consequências eternas. E aí eu vou decaindo, descendo cada vez mais e me deixando e me entregando a pecados cada vez mais terríveis. Eu vou enganando e trapaceando as pessoas. Eu vou me deixando levar por todos os meus impulsos, pela inveja, pela vingança, pela maldade, pela luxúria. Eu vou me tornando cada vez mais insensível às necessidades e ao sofrimento alheio, porque no final das contas, no fim, vai todo mundo se salvar e eu não preciso me esforçar para passar pela porta estreita, já que ela é larga o suficiente para que todos se salvem e ninguém se perca. Então, meus irmãos, essa pergunta de nosso Senhor, no final dessa parábola, é uma pergunta dirigida não apenas aos apóstolos, não apenas aos discípulos de então, mas é uma palavra dirigida também a nós. Compreendestes tudo isso? Isto é, que não é porque somos católicos e estamos aqui às 6h20 da manhã, no horário do Mato Grosso, participando da Santa Missa, e não é porque você vai entrar na fila da comunhão e vai receber a Eucaristia, e não é porque eu estou celebrando a Santa Missa, não é isso, não garante a minha salvação, porque será salvo quem perseverar até o fim. Não é assim que diz a palavra? Então nós precisamos a cada dia lutar contra o nosso homem velho e nos esforçar por ter em nós os mesmos sentimentos de Cristo, para que nós possamos entrar cada vez mais numa comunhão profunda com Cristo e possamos alcançar a salvação. Mas existe um outro perigo, um perigo de ser um peixe mau dentro da rede da igreja. É o que? Quando você diz que Deus é bonzinho, logo você não se esforça para ser um peixe bom, você não se esforça para colaborar com a graça de Deus na sua vida e ir tirando aquilo que não é de Cristo, que não nos faz semelhante a Cristo, que nos faz semelhantes aos filhos do maligno. Este perigo, quando você diz que Deus é bonzinho, e o outro perigo, o Papa
Bento XVI, quando ainda cardeal, na sua primeira obra, no seu primeiro livro propriamente dito, livro escrito, Escatologia, em que ele fala que o homem moderno, e isso se aplica a muitos católicos atuais, o homem moderno se acha muito bom para que possa merecer o inferno. Não, gente, tá bom, eu sou pecador, mas imagine se eu vou para o inferno. Para o inferno vai, quem sabe, talvez, Hitler. Para o inferno vai, talvez, sei lá, um estuprador e assassino de crianças. Mas eu não. Isto é, o homem moderno, como perdeu a consciência da gravidade dos seus pecados, como o homem moderno se afastou de Deus e não vê mais as coisas à luz de Deus, mas à luz da ideologia do mundo, o homem moderno, como não enxerga as coisas a partir da fé revelada, mas da propaganda que o mundo apresenta, ele já não vê mais como pecado. Então você vai encontrar pessoas com a vida totalmente desregradas, ou que defendem coisas totalmente opostas e contrárias à fé revelada, e elas não entram em questionamento, elas não questionam a própria salvação, elas não questionam a possibilidade da perdição eterna. Então, ele é adúltero, ela é adúltera, está traindo o seu marido, o marido está traindo a sua esposa, está destruindo a sua família, mas nem entra em crise, porque não, por culpa própria, não quer refletir a respeito da gravidade daquele pecado cometido. Ele trapaceia, engana as pessoas, rouba, prejudica os outros, mas acha que vai para o céu, coloca a cabeça no travesseiro e dorme tranquilamente, porque não está levando a sério, refletindo suficientemente a respeito desta verdade. No fim dos tempos, os anjos separarão os peixes bons, colocando num cesto, e os peixes maus, que serão queimados na fornalha, onde haverá choro e ranger de dentes. Não, ele não leva, ele nem sequer pensa, porque afinal de contas, é apenas um pecadinho. Uma pessoa que se diz católica, pessoas que se dizem católicas, tendo uma vida totalmente contrária àquilo que Jesus Cristo ensina, os mandamentos nos ensinam, e não se questiona. Isto é, a pessoa tem uma vida sexual desregrada, tem até orgulho, tem até dia de orgulho para este pecado. Fazem passeatas, ostentam, porque chamam de amor as maiores abominações. É amor, eu amo aquela pessoa. E acha, como não reflete a respeito disso, acha que pode ser católico, católica, tranquilamente, entrar na fila da comunhão. Estava vendo ontem, que na Jornada Mundial da Juventude que está acontecendo em Portugal, este movimento a que eu me refiro, vocês sabem muito bem de que movimento eu estou me referindo, não estou falando nomes, porque de acordo com o nome, vídeos podem ser cancelados, derrubados, mas aquele movimento que ostenta o arco-íris como se fosse exemplo seu, como se fosse uma bandeira sua, né? Quando é algo bíblico, cristão. Pois bem, católicos daquele movimento participando da Jornada Mundial da Juventude, como se luz e trevas pudessem ter comunhão. Entendamos, meus santos, uma coisa é uma pessoa que tem aquela fragilidade, aquele pecado, contra ele luta. Eu não duvido da salvação dessa pessoa, porque ela está lutando contra os seus pecados. Eu não tenho a mínima dúvida de que se ela perseverar até o fim na luta contra os seus pecados, mesmo que
infelizmente, aqui e acolá vem a cair, mas se ela se levanta e continua sinceramente a sua luta, será salvo aquele que perseverar até o fim. Mas uma pessoa que ostente um pecado como virtude, como algo lícito, do qual não quer se converter, e não apenas se converter, quer que aquilo que é pecado, segundo a fé revelada, seja tido como uma atitude lícita, tão lícita como a união de um homem e de uma mulher, é claro, meus santos, que essa pessoa, ela perdeu culposamente a noção de pecado. E é claro que se tornou um peixe mau. Uma pessoa que não apenas pratica ou praticou, mas que promove o assassinato de crianças no ventre de suas mães, e acha que isto é um direito, que isto é um valor, e que isto pode e deve ser defendido por cristãos, por católicos. E eu estou me referindo agora enfaticamente a respeito destes dois pontos, porque são pontos que querem colocar goela abaixo dos cristãos, e há muitos católicos e até ministros católicos que aquecem, que aceitaram a ideologia e resolveram olhar as coisas a partir das trevas ideológicas e não a partir da luz de Deus. Para estas pessoas e para nós, Jesus pergunta: compreendestes tudo isso? Compreendestes que não é porque estamos dentro da rede que somos necessariamente peixes bons? E recordemo-nos que os peixes bons serão recolhidos em cestos, mas os peixes maus serão lançados no fogo, na fornalha de fogo, onde haverá choro e ranger de dentes. Meus irmãos, peçamos a Deus que Ele nos dê a graça de ser peixes bons. Peçamos a Deus que Ele nos conceda a graça de lutar a cada dia, de nos esforçarmos a cada dia para progredir e transformar a maldade que existe em nós, extirpando-a em bondade. Porque aquilo que não é possível na vida natural, é possível na vida da graça. Na vida natural, um peixe podre, para ele não há esperança. Ele tem que ser jogado fora. Na vida espiritual, um peixe podre pode se tornar um peixe saborosíssimo, um peixe sadio, um peixe bom, um peixe santo. Uma alma podre, uma alma perdida pode ser transformada. Quando eu estava aqui me preparando para a homilia, pedi que o acólito deixasse o missal aqui, porque nós ouvimos, e com isso eu termino, esta oração da 17ª semana do tempo comum, que para mim é uma das orações mais belas das 34 do tempo comum. Se não for a mais bela, mas pelo menos é uma das. 17ª semana do tempo comum. Ó Deus, sois o amparo dos que em vós esperam. O que é um amparo? Um amparo é um sustentáculo. Um amparo é um apoio. É algo que não me deixa cair. É algo que não deixa que eu me prostre. Então, ó Deus, sois o amparo, o apoio, o sustentáculo, a força dos que em vós esperam. E sem vosso auxílio, ninguém é forte, ninguém é santo. Tudo posso naquele que me dá forças. Sem mim, nada podeis fazer. Sois o amparo dos que em vós esperam, e sem vosso auxílio, ninguém é forte, ninguém é santo. Redobrai de amor para conosco, para que, conduzidos por vós, usemos de tal modo as coisas que passam, que possamos abraçar as que não passam. Peçamos então a Deus que Ele nos dê a força necessária para que nós possamos perseverar no bem até o fim, e assim possamos alcançar a salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.